Ele sumiu, te rejeitou, te trocou e com isso fez com que você se sentisse sem valor. E talvez hoje você ache que essa dor que você sente começou ali. Mas deixa eu te falar uma coisa. A verdade é que o fato de você estar sofrendo profundamente essa dor não começou dessa situação, pois ninguém toca a sua ferida se antes ela já não estivesse ali. E esse é o ponto exatamente do porquê que certas pessoas entram em sua vida. E essas pessoas parecem que conseguem destruir completamente o seu emocional. Esse fato é porque essa situação que aconteceu com você, ela não toca somente no agora, ela toca memórias profundas que já existem em você, já estavam guardadas em você em algum cantinho. Aquela necessidade de ter que ser escolhida, aquela sensação de que você só tem valor se você provar o seu valor. Da mesma forma, essa sensação ela vai ativar em você o medo de ser abandonado. E você talvez não deva ter se percebido assim antes. E por não perceber, mudam-se pessoas na sua vida, mudam-se situações, mas aquelas sensações sempre são as mesmas, que se repetem com você. E hoje eu quero te mostrar por que pessoas continuam repetindo essa mesma sensação, mesmo que troquem de relacionamento, mesmo que saiam pessoas. Existem mulheres que assim que entram no relacionamento e percebem que não são valorizadas, elas conseguem sair. Mas já percebeu outras mulheres que entram em relacionamentos e assim que percebem que não são valorizadas, não conseguem sair? E isso não quer dizer que elas são fracas. Em algum momento da vida dela, elas associaram a dor com amor. E por associar dessa forma, elas acreditam que precisam provar que são merecedoras para assim receber o amor. E isso, se você parar para pensar, é o mesmo de que ter medo de perder a pessoa, de não ser escolhida. Isso não começou de agora, começou muito bem antes de você ser adulta. Naquelas pequenas atividades durante o dia em que, por exemplo, você estava brincando quando criança e não queria largar o brinquedo para ir para o banho. Tanto que insistiam com vocês, os seus pais insistiam para você ir ao banho, de repente a sua mãe, sem perceber, falou: se você não larga essa brincadeira agora e não ir tomar banho, eu não amo mais você. Isso constantemente se repetindo em sua vida na infância faz com que você atrele que para ser amada, você precisa provar que existe valor. Ela precisa fazer esse esforço de ir tomar banho para provar que ela pode ser amada, que ela tem merecimento de ser amada. Coloca outro exemplo você aí na sua vida. Aquele momento em que você, menina, recebe aquele vestidinho lindo, recebe também a orientação de que você não pode sujar o vestidinho. Porque se você suja o vestidinho, você não vai ser amada, você não vai ser uma pessoa comportada. E esse fato, ele parece bobo, mas repetido diversas vezes, ele vai te impedir, por exemplo, de você ir brincar no parque e se expressar a sua criatividade. Ou, se você for brincar no parque e se sujar, você vai ser aquela menininha que não merece ser amada porque sujou o seu vestidinho. E aí, da mesma forma, pode-se colocar isso também para os meninos, porque quando a gente fala de questão de rejeição, né, de provar valor para que seja amada, para que seja escolhida, tem as mulheres hoje, sim, mas também tem muitos homens que estão vivendo a mesma situação. E essa situação, ela não se iniciou na vida adulta, ela tem raízes mais profundas. Então, essas repetições que não vêm de agora, quando você entra em relacionamentos, primeira coisa, quando acontece um distanciamento da pessoa que você está conhecendo, uma frieza, alguma situação de instabilidade na pessoa referente a provar que você vai ser escolhida, isso já ativa em você internamente a sensação de alerta emocional, pois as suas memórias vão ali ser encontradas aonde você existe a dor da rejeição, para que dessa forma ela seja ativa. Então percebe que essa dor que você sente por causa do término dessa relação, por não ter sido escolhida, por ter sido abandonada, ela não começou ali nessa situação, ela apenas foi ativada com essa situação, mas é uma dor que já tem a memória muito profunda interna a você. E é exatamente aqui em que acontece um dos maiores erros emocionais. A pessoa ela entra no automatismo por ter que ficar provando valor sempre, ela acaba se deixando de lado e por ter que se deixar de lado, tentando sempre provar que ela tem valor para ser escolhida, ela acaba tendo a sensação, ficando com essa sensação, esse emocional de que ela nunca é suficiente. E esse fato, sem perceber, você cada vez mais tem que se explicar mais,
Você tem que entender mais o outro lado da pessoa, suportando mais situações, mesmo que essas mesmas te machuquem. E com isso eu quero dizer que você acaba se adaptando às situações, mesmo que essas te deixam triste, te frustram e sejam contrárias daquilo que você deseja para sua vida. Dessa forma, normalizando tudo. Aquela ligação que você não recebeu e você coloca, ele deve estar trabalhando demais. Quando você é a terceira em uma relação, você acredita que a pessoa vai largar a esposa para ficar com você, ou até mesmo dentro de um início de relação, a pessoa nunca te deixou claro que ela gosta de você, mas naqueles pequenos, um emoji que ele te responde, um sorriso que ele te dá, você já vê isso como um sinal de ele nunca me falou que gosta de mim, mas eu sinto que ele gosta. Sabe aqueles momentos que você mesmo procura sinais para tentar se enganar? Começar a normalizar tudo isso como se fosse algo natural dentro de uma relação. E se perceber, você acaba normalizando. Aqui eu estou falando não somente das relações amorosas, mas qualquer tipo de relação, inclusive também aquela sua com você mesmo. Tudo isso vai acontecendo com você porque tem uma parte dentro de você, internamente, que está desesperada para não reviver aquela sensação de ser rejeitada novamente. Só que quanto mais você tenta provar o seu valor emocionalmente para que você seja dessa forma escolhida, mais você vai entregando a sua paz na mão da outra pessoa. Então, se a pessoa demonstra um mínimo de atenção, você está bem nesse dia. Se no outro dia ou no mesmo instante a pessoa demonstra uma frieza, um afastamento, isso faz com que você fique ruim do seu lado emocional e você fica nesses picos emocionais de hora estar bem e hora estar ruim por entregar a sua paz, a sua força na mão de outra pessoa. Isso se torna a dependência emocional. É aí a raiz da dependência emocional, onde começa tudo dentro de uma relação. A rejeição e a dependência emocional, ela não vai te destruindo de uma vez, te destruindo aos poucos, porque ela faz com que você mude a percepção que você tem de você mesmo. Exatamente isso, porque você acreditando que você não é merecedora de ser escolhida. E por mais que outra pessoa olhe para você, uma amiga, e fale: não, imagina, você é merecedora de ser amada, você é uma pessoa que tem valor, você mesmo, e dentro das memórias que você viveu, dos relacionamentos que você viveu, você vai ter para si que você não é merecedora. Percebe que aí você mudou totalmente a forma que você se enxerga? E mesmo que outra pessoa do seu lado tenta falar que você é uma pessoa de valor, você mesmo não se reconhece a ponto de você se identificar com essa nova identidade que agora você tem, aquela de que não é merecedora de amar, que o problema está exatamente com você, estar dessa forma, acreditar que não tem merecimento, você acaba atraindo situações e pessoas que vão fazer com que valide essa sensação e esse sentimento, essa forma de visão que você está tendo de você mesmo. E sem se perceber, você vai acreditar cada vez mais que realmente você veio para a vida, você nasceu para sofrer, para não ser feliz, para não ser valorizada como você deveria. Que aqui não é muito de o que eu quero, e sim do que eu aceito, do que você aceita para você na sua vida. Talvez você deva conhecer, você percebe que essa pessoa, ela sempre muda as relações, mas as relações são sempre parecidas. Mudam as pessoas, mas a forma que ela se relaciona, a forma que a pessoa trata ela é sempre parecida. E isso ativa dentro dela a ansiedade, a rejeição, o abandono, a confusão, a carência e aumenta ainda mais o medo que ela tem de perder aquela migalha dentro da relação, porque aquele padrão está ativo dentro dela, mesmo depois de tanto tempo, aquela memória emocional que está já, que vive dentro dela, que foi formada ali dentro dela, ela é ativada através das relações. Quando ela se percebe dentro de uma relação em que ela sabe que ela não é valorizada, ela não consegue sair. E cada vez mais ela vai fortalecendo dentro dela essa sensação, normalizando como se fosse algo natural ela receber cada vez menos.
ir se adaptando cada vez mais e suportando cada vez mais situações, mesmo que vá contra a vontade dela. É por isso que quando alguém tem uma ferida da rejeição, por mais pequena que seja esse retorno, ali sempre vai ser plantada dentro dela uma semente da esperança, de que um dia ela vai ser valorizada. E por mais que aquela atenção seja o mínimo que ela receba, para ela vai ser o máximo, porque a migalha vai ser normalizada dentro de qualquer relação em que ela estiver incluída. Uma pequena atenção, uma pequena atitude de carinho, aquilo seja exatamente o suficiente para manter ela ali, no mesmo local. Essa mulher, esse homem que está passando por essa situação, ela está buscando aquela sensação mínima que seja de ser escolhida. Então, quando tem aquele pequeno retorno, para ela vai ativar a esperança de ser escolhida. Percebe que quando a pessoa começa a buscar essa validação no outro, ela acaba se deixando de lado? Se esquecendo, se deixando de escanteio. Por isso que muitas mulheres, mesmo estando em relações que a machucam, elas permanecem ali. Na mente delas, elas acreditam que curar esse relacionamento atual vai fazer com que elas cure dentro delas a ferida da rejeição. Aqui eu quero deixar bem claro que só existe uma forma de você ser curada da ferida da rejeição completamente. Primeiro, você compreender que você está num automático e que ninguém, a outra pessoa, ela não vai poder fazer para você o que exatamente somente você vai conseguir fazer, que é olhar para esse padrão, essa memória emocional da rejeição que já está dentro de você. Você não sai de um padrão que já existe, de uma memória que já existe dentro de você, apenas tentando esquecer a pessoa. Como muitas vezes a gente ouve por aí, terminou de um relacionamento, entra em outro para curar o relacionamento anterior. Precisa compreender que aquela pessoa que tanto te machucou, ela ativou em você a ferida emocional que já existia. E enquanto isso não for olhado, você vai continuar no automático, se adaptando a relações, mesmo que te machuque, suportando mais, dando entender o outro a todo custo. E exatamente nesse ponto que você vai reforçando cada vez mais a mesma dor que já está dentro de você. Quando você se percebe dessa forma, você tem que compreender que você e a dor são diferentes. Por mais que essa dor exista em você, você não é essa dor. É isso que eu quero te explicar. Então, essa dor existe em você, mas você não é essa dor. Fazendo essa separação, você consegue compreender quem você é. Sim, você percebe a ação do outro, ela nunca define quem você é. Ativa em você um emocional que já existe em você. De uma certa forma, se essa ferida emocional foi ativada, é porque a ferida está te mostrando que é o momento ideal para você olhar para ela com verdade. Afinal de contas, a ferida emocional, ela está dentro de você. E neste momento ela está pedindo para ser vista. É a única forma que ela tem de estar conversando com você. É doendo, porque a ferida, ela não tem boca. Ela não vai falar: "Ei, olha para cá". Você sabe que existe uma ferida da rejeição dentro de você. Então, ela simplesmente vai doer quando ela for ativada dentro de uma relação. E a outra pessoa, ela não te machuca, ela apenas vai ativar em você uma ferida que já está aí dentro de você. Porque quando você percebe, por exemplo, como eu falei no início do vídeo, tem mulheres que entram numa relação e quando elas percebem que elas não são valorizadas, automaticamente elas saem da relação. E outras que não conseguem sair, não por fraqueza, mas porque dentro delas existe uma ferida que precisa ser olhada e a pessoa, de uma certa forma, não olha. Só aqui você já pode compreender que você não precisa continuar vivendo com alguém, sempre precisa estar tentando provar que você tem valor para ser amada, para ser valorizada, mas que você não precisa se diminuir, se adaptar ou ter que estar se provando sempre que tem valor para dessa forma você receber amor. E que o problema nunca foi você não ter valor, e sim você carregar dentro de si feridas emocionais, não tinha olhado para elas ou até mesmo se percebido. Quando você começa a perceber esses seus padrões emocionais que existem dentro de você, você para de se identificar com isso, de achar que essa, a rejeição, é a sua identidade.
e começa a separar automaticamente quem é você da dor emocional que existe dentro de você. Vai começar a entender que dentro de você existem dores emocionais, memórias, crenças que estão pedindo para você para ser olhadas. E você pode até se negar a não olhar, mas perceba que elas, dentro das relações, ela vai continuar sendo ativadas. E não adianta você colocar a culpa no outro. Isso não vai fazer resolver o que está dentro de você, muitas vezes. É esse o automático que eu falo que as pessoas cada vez mais estão dentro de um automático. Da mesma forma, como não resolve também você tentar salvar o outro, se ele mesmo não quer olhar para dentro de si, como eu dei no exemplo da mulher que, por mais que a pessoa ao lado fale que ela tem valor, que ela é merecedora, a situação vai tornando-se tão natural, normalizada dentro dela, que ela mesma começa a puxar aquilo como se fosse a sua própria identidade, a forma que ela se vê. Você precisar de apoio, exatamente com isso que eu trabalho, aprofundando mais questões do emocional que necessitam ser olhados. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu não preciso mais provar o meu valor para merecer amor. Compartilha também esse vídeo com alguém que você sabe que vai fazer diferença na vida deles. Até o próximo vídeo.